Boa tarde. Em nome do Reverendo Reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, damos as boas-vindas a todos a esta quinta sessão do ciclo de encontros da Basílica. No encontro de hoje, escutaremos a palestra Sereis Minhas Testemunhas, de peregrinos chamados a peregrinos enviados, ser-nos apresentada pelo Dr. José Rui Teixeira. O Dr. José Rui Teixeira é doutorado em Literatura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é professor e investigador e dirige a Cátedra de Sofia na Universidade Católica Portuguesa. Tem colaborado com centros de investigação, cátedras e institutos em universidades um pouco por todo o mundo, desenvolvendo projetos com conferências e publicações nas suas áreas de formação e interesse cultural e científico, teologia, filosofia, literatura e arte, antropologia e história da cultura e das religiões. É editor e poeta. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para a partilha desta reflexão que vamos escutar agora. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sinto-me muito grato e comovido pelo convite para partilhar convosco esta reflexão. Há, na cultura japonesa, o conceito de itori-tabi, que designa um tipo de peregrinação com profunda implicação existencial. Trata-se de um exercício solitário do peregrino, que regressa ao seu contexto de origem, mudado, ou mais ele mesmo do que nunca. Pode bem este ser o ponto de partida para esta reflexão. A antropologia informa-nos da nossa condição de homo viator. Fomos nómadas durante parte significativa da nossa existência, em movimento permanente, em migrações milenares estabelecidas em função das circunstâncias da sobrevivência, mas também de uma certa necessidade de descoberta de novos territórios. Assim colonizamos todo o planeta, arquipélagos longínquos e regiões inóspitas, que só uma extraordinária capacidade de adaptação permitiu que habitássemos. As profundas mudanças climáticas de há cerca de 10.000 anos e os rudimentos da agricultura permitiram que assumíssemos progressivamente uma vida sedentária. Tínhamos já integrado no nosso comportamento cultural a arte e a religião, que parecem ser indissociáveis da nossa experiência do mundo na condução de homossimbólicos. E isso possibilitou que nunca nos esquecêssemos da condição nómada, no sentido da ligação a lugares e a tempos com os quais estabelecemos relações de natureza espiritual, o que nos permitiu criar mapas e calendários de sentido. O regresso a esses lugares, muitas vezes em tempos específicos, possibilitou que dessemos à reminiscência do nosso nomadismo ancestral um sentido espiritual, a espessura conceitual de peregrinação. Não sendo esta reflexão uma aula de antropologia, importa explicar como herdamos e desenvolvemos, no âmbito da filosofia e da teologia cristãs, assim como na vida e na tradição da Igreja, este sentido de peregrinação, conscientes de que nada do que é humano nos é alheio. Sabemos como esses lugares e tempos de peregrinação eram importantes no mundo judaico. Sabemos também que Jesus fez a experiência dessas peregrinações, na perspectiva da sociologia, da religião, do seu contexto, como no caso das festividades do calendário judaico, na perspectiva da sua necessidade pessoal de oração e retiro, como nos 40 dias que passou no deserto, e também na perspectiva da sua missão, que exigia uma rede de discípulos espalhados por aquilo que podemos conceber como uma topografia de comunhão.
o que implicava uma permanente itinerância. Mais, o caminho é uma das mais poderosas metáforas dos Evangelhos, sem a qual dificilmente podemos compreender os desdobramentos teologais e históricos dos outros escritos neotestamentários. As implicações são tão profundas que Jesus diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se trata apenas da dimensão histórica e existencial do caminho. Há uma identificação essencialista. Ele é o caminho. Em termos históricos, não podemos compreender o anúncio do Evangelho, a missão apostólica, sem os caminhos dos discípulos das primeiras horas. Cada um desses caminhos adquire a condição simbólica de peregrinação, culminando tantas vezes no martírio, as vicissitudes que sofreram. Historicamente, a visita de Santa Helena à Palestina, em meados da primeira metade do século IV, procurando identificar topograficamente os principais episódios da vida de Jesus, institucionaliza aquilo que se constituirá, sobretudo durante a Idade Média, como modelo das peregrinações cristãs. Sem a referencialidade bíblica dos lugares da Terra Santa, a Europa cristã medieval promoverá a referencialidade hagiográfica na relação dos lugares com acontecimentos, sepultamentos ou objetos e relicários. A importância histórica das peregrinações a Roma e a Compostela decorrem da tradição de aí estarem sepultados apóstolos. Muitas cidades europeias impõem-se historicamente pelo fluxo de peregrinos que por elas passam ou a elas chegam. A importância de cada cidade é um reflexo da importância da sua catedral, e a importância da sua catedral é um reflexo das suas referências hagiográficas e dos seus relicários. Fenómenos como as aparições marianas, como aqui em Fátima, também condicionarão profundamente a referencialidade dos lugares de peregrinação. Antes que esta reflexão pareça uma aula de história, permitam-me propor uma caracterização essencialista de peregrinação, algo distinto da descrição do fenómeno das peregrinações no âmbito da antropologia ou da sociologia das religiões. Uma peregrinação nasce da necessidade de organizar existencialmente um mapa de sentido. No passado, como hoje, se não considerarmos a experiência mundana em que cada vez mais o turista ou o excursionista se disfarça de peregrino, a motivação, com ou sem circunstâncias devocionais específicas, é iniciática e ou penitencial. Repito, iniciática e ou penitencial. Cada uma destas motivações e a relação entre as duas promove, no tempo e no espaço da peregrinação, a experiência mistagógica e metanoica. Eu explico. A experiência de um caminho espiritual dispõe o peregrino à reiniciação aos mistérios, mistagogia, e à sua reconversão, metanoia. Mas o peregrino não foi já iniciado aos mistérios e não está já convertido? Claro que sim. Sobretudo se nos acomodamos à ideia de que a nossa vida teologal e sacramental é uma realidade estagnada. Se, por outro lado, assumimos que a nossa experiência espiritual é um processo sempre inacabado, carecemos de uma atitude permanentemente mistagógica e metanoica. Durante o caminho, o peregrino faz a experiência da comunhão e do ágape, em sentido literal e em sentido simbólico. A dimensão comunal do caminho é estrutural. Mesmo quando é um exercício solitário, o caminho promove os encontros e as relações teologais.
mesmo quando a motivação é penitencial, o caminho promove a abertura à comunhão feliz e desassombrada e à partilha dos dons espirituais e materiais. Durante o caminho e na chegada à meta de cada peregrinação circunstancial, o peregrino vive uma experiência anagógica. Experimenta uma comoção contemplativa, uma felicidade tantas vezes representada pelo dom das lágrimas, que no limite pode aberar-se da experiência mística. Dos peregrinos medievais que chegavam a Santiago de Compostela, dizia-se que regressavam às suas casas com um canto nos lábios e uma estrela na fronte. Duas considerações importantes, entre parênteses. Primeira, referi-me há pouco à meta de cada peregrinação circunstancial. Significa isto que todas as metas são provisórias. O peregrino caminha existencialmente para Deus. É essa a grande peregrinação do Homo Viator, a vida como caminho. Cada peregrinação circunstancial é uma etapa dessa grande peregrinação e cada meta provisória é primícia do encontro com Deus. Segunda consideração, a experiência de comoção e felicidade espiritual, que no limite pode abeirar-se da experiência mística, não abdica da oração e do recolhimento do peregrino. Ocorre-me a sabedoria de um padre do deserto que aconselhava: entra apenas, permanece até ao fim e sai mudado. A enxaba anagógica é o caminho que se percorre entre a mistagogia e a metanoia. Prossigo. Propositadamente, a quando das motivações do peregrino, não considerei o cumprimento de promessas. Sei bem que as motivações circunstanciais de muitos peregrinos que chegam a este lugar prendem-se muitas vezes com súplicas muito específicas e com o sentido da relação causal entre a súplica e a correspondência que exige, por gratidão ou obrigação, o cumprimento da promessa. Permitam-me hoje considerar esta questão noutra ordem de experiência. Pensemos em alguém que, independentemente de quaisquer súplicas e correspondências, buscasse um sentido mais abrangente de cura, eventualmente uma mudança de vida, um recomeço, e o fizesse sem condições, sem promessas. Se aceitarmos que o que move não é algo circunstancial, a ideia de uma prerrogativa espiritual ou a expectativa de um benefício obtido ou a obter, mas um apelo interior, a necessidade de silêncio, as condições de escuta, então, talvez esse peregrino tenha escolhido responder ao chamamento de reconfigurar a sua vida com Cristo, esse modo gratuito e incondicional de responder à vocação universal à santidade. Conscientes de que a peregrinação pode ser uma experiência iniciática e penitencial, mistagógica e metanoica, comunial e anagógica, há um último aspecto que importa considerar. Regressar a casa com o canto nos lábios e uma estrela na fronte, mais do que a consequência de uma catarse, conceito sempre ilusivo na vida espiritual, é o efeito de um processo de anagênese, conceito médico que implica a regeneração dos tecidos vivos acidentalmente destruídos. É isso que a peregrinação proporciona em sentido espiritual. A regeneração dos tecidos vivos que desgastes e desgostos muitos vão erudindo, destruindo. Vivida desde a experiência iniciática e penitencial, mistagógica e metanoica,
comunial e anagógica, a peregrinação é um kairos, um tempo anagenésico, em que o reencontro com Deus nos regenera os tecidos vivos do espírito. Um tempo no qual entramos apenas, permanecemos até ao fim e saímos mudados. Falo de cura, evidentemente. Independentemente da nossa iniciativa e das motivações que identificamos num determinado contexto das nossas vidas, importa recordarmos que fomos chamados, que o nosso caminho responde ao chamamento de Deus, até que sejamos capazes de compreender que cada meta provisória nos reconfigura com o Cristo, caminho, verdade e vida, até que o caminho sejamos nós próprios identificados com o caminho que é Ele em nós e nós nele. Nenhuma peregrinação termina na meta provisória que se propõe. Vivemos entre a condição de peregrino chamado e a condição de peregrino enviado. Sim, sereis minhas testemunhas. Vivida desde a experiência iniciática e penitencial, mistagógica e metanoica, comunial e anagógica, e possibilitando uma anagênese, a peregrinação, que nunca é um fim em si mesma, resulta numa atitude querigmática. O querigma é o anúncio, exigência e inerência na vida de cada cristão. Não me refiro aqui ao anúncio que associamos aos agentes pastorais. Refiro-me ao testemunho na vida, nas pequenas coisas, no cotidiano. Aquilo que, em última análise, permitiria que o meu ora et labora de todos os dias, as minhas relações e atitudes, a alegria e a simplicidade, a coragem e o desassombro com que eu vivesse, pudessem acender no coração daqueles com quem partilho o tempo e o espaço a centelha do amor de Deus, o âmago do Evangelho, os fundamentos morais e as primícias teologais que, se os assumíssemos existencialmente, fariam das nossas vidas estaleiros do reino de Deus. Há uma dimensão poética na condição de peregrino que gostava de refletir convosco. Partilho um poema de Rilke, que li há mais de 20 anos. Mesteirais somos nós, aprendizes, oficiais, mestres. E vamos-te construindo alta nave central. E por vezes chega até nós um peregrino grave, passa como um fulgor pelos nossos 100 espíritos e ensina-nos a tremer um novo segredo do ofício. Subimos aos andaimes oscilantes, em nossas mãos pende pesado o martelo, até que uma hora veio beijar-nos na fronte, que radiosa e como se tudo soubesse, vem de ti como o vento vem do mar. Ressoa tudo então do muito martelar, e abalo após abalo vai sacudindo os montes, e só quando escurece é que te abandonamos. Teus contornos futuros esboçam-se no crepúsculo. Deus, tu és grande. Rilke assume a condição de mesteiral. Na construção de uma catedral real ou simbólica, e escreve: por vezes chega até nós um peregrino grave, passa como um fulgor pelos nossos 100 espíritos e ensina-nos a tremer novo segredo do ofício. Em 2002, numa entrevista a propósito de Fátima, na revista dominical do Jornal Público, José Tolentino Mendonça, na ressonância do poema de Rilke,
definiu peregrinos. São gente muito ténue que passa como um fulgor e deposita na paisagem nenhuma palavra escancarada, mas um novo segredo. Repito, os peregrinos são gente muito ténue que passa como um fulgor e deposita na paisagem nenhuma palavra escancarada, mas um novo segredo. Na primeira parte desta reflexão, falei da experiência interior de peregrinação, desde as motivações iniciáticas e penitenciais ao regresso anagenésico. Agora, queria falar-vos da missão poética do peregrino no mundo, como sinal, sacramento e testemunho. O peregrino é um fenómeno de resistência do humano. Ele próprio é anagenésico para quem se deixa comover à sua passagem. Em mim, regenera os tecidos ainda vivos da frágil esperança, tantas vezes poída, cansada das vicissitudes da existência, dos horrores que nos cercam. Partilho, para terminar, a minha experiência como peregrino, sem qualquer tentação edificante ou de exemplaridade autodiegética. Há 30 anos que estudo o fenómeno das peregrinações. Para compreendê-lo, desde um sentido de compromisso existencial, do qual não excluo a minha experiência teologal do mundo, decidi assumir a condição de peregrino não apenas na dimensão simbólica. Assim, desde 1995, percorri a pé uns 10.000 quilómetros em dezenas de caminhos rumo a Santiago de Compostela. Visitei nessa mesma condição de peregrino muitos outros lugares de peregrinação, desde a Cova da Iria ao isolado templo budista Jizoin, escondido nos montes perto de Tokushima, no Japão. Sinto que cada caminho que percorro é uma etapa do processo de consciencialização da minha condição de Homo Viator. Com o tempo, procurei amadurecer uma postura mais passiva, mais gratuita, menos preocupada com o que posso ou não encontrar no caminho. E assim soube-me mais disponível para ser encontrado, para deixar-me encontrar. Que feliz eu seria se alguém que me visse passar no caminho dissesse para si: é como um fulgor, deposita na paisagem nenhuma palavra escancarada, mas um novo segredo. Passamos ao recital que compõe esta segunda parte deste encontro, no qual escutaremos Missa sobre o Mundo, com André Ferreira no órgão, João Nunes no saxofone e Pedro Morgado como voz recitante. O recital inicia com a obra de Arvo Pärt, Annum per Annum, seguida de Missa sobre o Mundo e Hino à Madrugada de Alfredo Teixeira. A todos eles agradecemos a disponibilidade em preparar este momento que vamos escutar agora. Obrigada.
Visto que, uma vez mais, Senhor, já não nas florestas de N, mas nas estepes da Ásia, não tenho nem pão, nem vinho, nem altar. Vou elevar-me acima dos símbolos, até à pura majestade do real, para vos oferecer, eu, vosso sacerdote, no altar da terra inteira, o trabalho e a dor do mundo. O sol ilumina agora ao longe a franja extrema do primeiro Oriente. Uma vez mais, sob o pano movente dos seus lumes, a superfície viva da terra desperta, estremece e recomeça o seu espantoso labor. Colocarei na minha patena, ó meu Deus, a colheita esperada deste novo esforço. Derramarei no meu cálice a seiva de todos os frutos que hoje serão macerados. O meu cálice e a minha patena são as funduras de uma alma amplamente aberta a todas as forças que, em breve, se elevarão de todos os pontos do globo e convergirão a caminho do Espírito. Venham, pois, a mim a lembrança e a mística presença daqueles que a luz desperta para uma nova jornada. Um a um, Senhor, que eu os veja e os ame, aqueles que me destes, como amparo e natural encanto da minha existência. Um a um também quero contá-los, os membros dessa outra e tão querida família que pouco a pouco, em meu redor, foram reunidos, a partir dos elementos mais dispares pelas infinidades do coração, da investigação científica e do pensamento. De forma desordenada, mas todos, sem exceção, evoco ainda aqueles cuja confluência anónima forma a turba inumerável dos seres vivos. Os que me rodeiam e me apoiam sem que eu os conheça, os que chegam e os que partem. Aqueles, sobretudo, que na verdade ou através do erro, à sua mesa de trabalho, no seu laboratório ou na fábrica, acreditam no progresso das coisas e hoje, apaixonadamente, correrão atrás da luz. Recebei, Senhor, esta hóstia total que a criação, movida pelo vosso apelo, vos apresenta na nova aurora. Este pão do nosso esforço não é por si próprio, bem o sei, mais do que uma imensa desagregação. Este vinho da nossa dor não é ainda, infelizmente, mais do que uma bebida solvente. Mas, no fundo desta massa informe, vós pusestes um desejo irresistível e santificador que nos faz gritar a todos: Senhor, fazei-nos um! Porque, à falta do zelo espiritual e da sublime pureza dos vossos santos,
vós me destes, ó meu Deus, uma simpatia irresistível por tudo o que se move na matéria obscura, porque, irremediavelmente, reconheço em mim, bem mais do que um filho do céu, um filho da terra. Subirei esta manhã, em pensamento, aos altos lugares, carregado com as esperanças e as misérias da minha mãe, e daí, com a força de um sacerdócio que só vós, como creio, me destes, sobre tudo o que na carne humana se prepara para nascer ou perecer sob o sol que se ergue, invocarei o fogo. O fogo, esse princípio do ser. No começo, havia a força inteligente, amante e ativa. No começo, havia o Verbo, soberanamente capaz de submeter e amassar toda a matéria por nascer. No começo, não havia o frio nem as trevas, havia o fogo. Longe de ser da nossa noite, que gradualmente mana a luz, é a luz pré-existente que elimina as nossas sombras. Nós, criaturas, somos por nós o escuro e o vazio. Vós sois o próprio fundo e a estabilidade do meio eterno, sem duração nem espaço, onde, paulatinamente, o nosso universo emerge e se completa, perdendo os limites que nulo faziam parecer tão imenso. Espírito ardente, fogo fundamental e pessoal, verbo cintilante, força ardente, vós que amassais o múltiplo para lhe insuflar a vossa vida, baixai sobre nós as vossas mãos protetoras. Essas mãos que, misturadas à profundidade e à universalidade presente e passada das coisas, nos atingem através de tudo o que há de mais vasto e de mais interior em nós e em redor de nós. Com essas mãos insuperáveis, preparai por uma adaptação suprema para a grande obra que meditais, o esforço terrestre, cuja totalidade, neste momento, concentrada no meu coração, vos apresento. Sobre toda a vida que vai germinar, crescer, florir e amadurecer neste dia de hoje, repeti: este é
o meu corpo. E sobre toda a morte que se prepara para corroer, para pisar, para cortar, ordenai: este é o meu sangue. Aconteceu. O fogo, uma vez mais, penetrou a terra. Não caiu estrondosamente sobre os cumes, como o relâmpago no seu fulgor. Forçará o mestre as portas para entrar em sua casa? Sem tremor, sem trovões, a chama tudo iluminou por dentro. Do coração do mais pequeno átomo, a energia das leis mais universais invadiu de maneira tão natural cada elemento, cada impulso, cada ligação do nosso cosmos. O universo. De há muito os nossos pensamentos e as nossas experiências humanas nele haviam reconhecido essas estranhas propriedades que o fazem semelhante à carne. Como a carne, o universo decompõe-se e escapa-nos sob o trabalho das nossas análises, dos nossos lapsos e da sua própria duração. Como a carne, só se deixa abraçar no esforço sem fim para além do que nos é dado. Agradeço-vos, meu Deus, por terdes de tantas maneiras conduzido o meu olhar, levando-o a descobrir a simplicidade imensa das coisas. Pouco a pouco, sob o desenvolvimento irresistível das aspirações que depusestes em mim,
acabei por nada ser capaz de ver ou respirar, fora do meio, onde tudo é apenas um. Estenderei a mão para o pão escaldante que me apresentais. Nesse pão, reconheço o princípio e o segredo do futuro que me reservais. Tomá-lo é entregar-me às potências que dolorosamente me arrancarão a mim próprio, para me impelirem para a renovação contínua das ideias. Tenho medo do futuro novo e misterioso, para que me empurra o tempo que passa. Pergunto a mim próprio para onde irá a vida. Lanço-me no turbilhão das lutas e das energias em que se expandirá o meu poder de captar e de experimentar a vossa santa presença. O mundo só pode ir ao vosso encontro, Senhor, através de uma espécie de inversão, de reviravolta, de excentração, em que por um tempo se afunda não só o êxito dos indivíduos, mas a própria aparência de qualquer benefício humano. Para que o meu ser seja incorporado pelo vosso, é preciso que morra em mim não só a mónada, mas o mundo. Ou seja, que eu atravesse a fase dilacerante de uma diminuição que nada de tangível virá compensar. É por isso que, recolhendo no cálice a amargura de todas as separações, de todas as barreiras, de todas as decaídas estéreis, vós me estendeis. Bebei todos. Como recusaria eu este cálice, Senhor, agora que, pelo pão que me fizestes provar, se insinuou na medula do meu ser a paixão indelével de me juntar a vós, mais longe do que a vida, atravessando a morte. E agora, Jesus, que velado pelas potências do mundo, vos tornastes fisicamente e em verdade tudo para mim, tudo à minha volta, tudo em mim, porém numa mesma aspiração a embriaguez do que possuo e a sede do que me falta. Cristo glorioso, influência secretamente difundida no seio da matéria. Vós, potência indomável como o mundo e quente como a vida. Vós, cuja fronte é de neve, os olhos de fogo, os pés mais cintilantes do que o ouro em fusão. Vós, cujas mãos cercam as estrelas. Vós, que sois o primeiro e o último, o vivo, o morto, o ressuscitado. Vós, que reunis na vossa unidade transbordante todos os encantos, todos os gostos, todas as forças, todos os estados. Era para vós que todo o meu ser apelava, com um desejo tão vasto como o universo. Ao vosso corpo, em toda a sua extensão, ou seja, ao mundo transformado pela vossa força e pela minha fé no vaso magnífico e vivo onde tudo desaparece para renascer,
eis que me entrego, para dele viver e dele morrer. Jesus.